Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. Vamos falar sobre Danilo, né. Danilo já desembarcou no Rio de Janeiro, né, nessa madrugada de terça para quarta-feira. Está, nesse momento, realizando exames médicos e, no período da tarde, vai se apresentar ao CT do Flamengo para fazer os trâmites legais antes de assinar o contrato oficialmente por 2 temporadas, né. Vamos falar também sobre o jogo do Flamengo dessa quinta-feira diante do Sampaio Corrêa. Será que poupa time principal? Porque domingo tem jogo, tem clássico diante do Botafogo pela Supercopa do Brasil, né? Jogo valendo título. Acho que o jogo, podemos dizer assim, um jogo que abre a temporada do futebol brasileiro de uma maneira oficial, assim, né? Tirando dos estaduais. E o jogo vai ser no Mangueirão, né? Então vai ser longe do Rio de Janeiro. O vencedor da Copa do Brasil, o vencedor do Brasileirão, né? Então vai ser um jogo bastante importante. Na minha opinião, o Flamengo é favorito para esse jogo, mas obviamente respeitando pela temporada que o Botafogo fez ano passado, né? Então deixe seu like e vamos embora com mais vídeo. Amanhã, poupa ou não poupa? Eis a questão. Bora ver aqui no canal. Galera, deixe seu like aí, tamo junto. Chegou, hein, Vene? Mas chegou já pra jogar? Como é essa situação? Até de regularizar ele, questões físicas, como tá esse jogador? Bom, Fernandinha, ele estava no meio da temporada, né? Ele está pronto. Vamos lá, pegar o exemplo do Juninho, por exemplo, que chegou recentemente também, chegou pronto fisicamente porque ele estava no meio da temporada. É óbvio que se a gente for parar e analisar, um jogador de 33 anos, você tem que tomar cuidado, você tem que estabelecer um planejamento para ele, se vai forçar muito agora no começo da temporada ou não aqui no Brasil, mas ele está pronto para jogar. Tanto é que ele está correndo contra o tempo, ele até adiou a viagem dele para Minas Gerais para resolver problemas pessoais, para agilizar o quanto antes a assinatura do contrato dele para ele ficar à disposição o mais rápido possível para o técnico Felipe Luiz. Pela manhã ele realizou exames de sangue numa clínica, aqueles procedimentos padrões. Agora à tarde ele vai ao CT de Indurubu realizar os testes físicos e aí, dando tudo certo, ele assina o contrato dele válido por 2 temporadas. A chegada dele, eu vou pegar o exemplo do Felipe Luiz quando veio para o Flamengo em 2019, o próprio Rafinha, lateral direito, quando veio para o Flamengo, o Alexandro recentemente. É uma chegada que gera muito impacto. Estamos falando de um jogador que tem uma história muito linda na Juventus e estava muito próximo de assinar com o Napoli. E isso precisa ser mencionado. O jogador desistiu de ir para o Napoli da Itália e veio para o Flamengo. Ele não decidiu voltar para o futebol brasileiro. Ele decidiu vestir a camisa do Flamengo porque ele entendeu que ele atuando no Flamengo, ele pode continuar jogando em alto nível, tendo visibilidade, disputando títulos e fica mais perto da família, obviamente. Além disso, realizar o sonho dos seus familiares. Porque, segundo ele, os familiares são torcedores do Flamengo. Então, uma contratação de impacto chama muita atenção. Claro, eu não vou entrar no mérito dos custos, dos valores, porque eu não tenho também. Mas, individualmente falando, tecnicamente falando, repito o que eu falei ontem, uma baita contratação. E uma pessoa do Flamengo ainda me mencionou o seguinte, que eu não havia comentado ontem aqui. Vene, eu vi o programa, você falou muito bem que ele pode jogar de lateral, ele também pode jogar de volante, segundo essa pessoa do Flamengo. A ideia do Felipe Luiz é também utilizá-lo como volante. Então, essa versatilidade de um jogador que tem uma história muito linda na Europa. Já já a gente vai falar também do clássico, o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Hoje tem isso. Ô, Pedrosa, eu sou uma grande crítica de treinadores, sobretudo estrangeiros que chegam no Brasil e exigem versatilidade de jogadores. Às vezes o colocam para jogar num lugar que não é a deles, os caras não funcionam por ali, porque isso é uma coisa hoje muito moderna do futebol, você ser versátil, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue. E tá tudo bem. Mas quando o cara é versátil, ele faz toda a diferença. E vira até sendo um plus a mais, até na própria característica dele. Hoje em dia a gente fala muito, fulano é assim, é muito versátil. O Tietê é um cara desses, né, em relação agora no Vasco da Gama. E o Danilo é esse cara. A gente já sabia da lateral e da zaga, e aí o Vene trouxe a informação que alguém do Flamengo disse que ele também pode ser um volante. E a gente imagina que sim. E já tem o Léo Ortiz, que já é esse cara também, Lucas Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho que quando o jogador, principalmente ele está atuando na Europa, como foi o Danilo, Porto, Real Madrid, Manchester City,
A gente não pode esquecer da quantidade de times em alto nível que o Danilo atuou, a Juventus também, a seleção brasileira. É um atleta que buscou também evoluir não só na parte técnica, mas também na parte mental. Ou seja, você tem que ser inteligente para jogar dessa forma. E o Felipe Luiz já deu entrevistas coletivas que quer jogadores que possam acompanhar a linha de raciocínio dele, o que ele entende sobre futebol. E eu não tenho dúvidas que o Danilo vai ter uma extrema facilidade para entender o que o Felipe Luiz vai falar, porque são dois jogadores, no caso, o ex-jogador e um jogador inteligentíssimos, um técnico, Felipe Luiz, que vem se mostrando um cara extremamente alinhado com o novo futebol, e aí eu acho que o Danilo cai como uma luva nesse time do Flamengo, seja para jogar de lateral, zagueiro, volante, são variações que acontecem inclusive dentro de campo, ele pode ser escalado como zagueiro, mas ele pode em algum momento virar volante, pode em algum momento virar lateral, e isso tudo faz o Felipe Luiz ter um leque de opções ainda maior para o Flamengo. O próprio Arthur Jorge, quando tinha o Tietê, às vezes ele fazia uma mexida ali com o próprio Tietê taticamente, Sim. bem sutil. E aí a gente não tá falando de um lateral pra zaga, né? De um Sim. volante pra zaga. A gente tá falando uma coisa mais sutil ali no meio de campo. E aí as trocas aconteciam sem você O mexer Felipe com uma Luiz prancheta. faz atualmente com o Alexandre isso. É verdade. Sem mexer numa peça, ele consegue alterar o esquema de jogo dele. Falar nisso... O Fernando Diniz fazia isso com o André. É verdade. Até virava zagueiro, né? Exatamente. Em determinado momento. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo corre pra ter esse jogador domingo? No caso do Danilo, Isso. sim, eles estão tentando fazer isso para ele ficar à Ah, disposição. tem como ele jogar? É porque, assim, é difícil dizer porque ele ainda vai assinar o contrato, aí tem todo o processo. os Eu acho trâmites melhor não. Na CBF. Porque pode ficar cansado, a temporada tá começando. Eu tô falando sério. Tem aquele... Tá rindo? Aí ano passado tava aqui, já botou o jogo lá, 2-0, Nova Iguaçu, não sei o quê. Imagina. Fernanda, Pensa de uma nisso. coisa eu tenho certeza, a responsabilidade é deles. Porque ano passado, ó, foi só chinelo do Quem é o Botafogo. atual campeão Não, da não, não. Libertadores? O Botafogo, primeiro turno, como é que foi? Chinelo. Ganhou. Segundo Nasceu turno. Pantera Negra. Exato. Segundo Vai. turno, chinelo Chinelada. também. Mas foi pouca Chinelada. chinelada? Não, 4, né? Lada. Então a responsabilidade é de quem? Dele? Dela, óbvio. Minha não, garoto. Sua. Você é a grande favorita Toda para é esse dele. A duelo. responsabilidade toda é dele. Super. Você importante. acha que eu não recebi o corte? Na minha ausência neste programa, Qual você corte? falando assim, ó. E eu digo mais, Flávio Venick, o Flamengo é o grande favorito pra esse confronto com o Botafogo. Falou ou não falou, Pedrosa? Falou. Se é Pior pra que falar sério, a minha opinião em relação a esse duelo? É. Sim, eu considero o Flamengo favorito. O Não vou negar grande pra você. favorito. O grande favorito. O grande favorito. Até porque estamos falando de um time que não tem treinador ainda, né, Pedrosa? É isso mesmo. Eu vou ser treinadora. Tô brincando. Assim. Eu vou. Inclusive, a gente tem que prezar o respeito, porque, de fato, o Botafogo vai ter um treinador na beira do gramado. Muita gente está tirando o atual treinador Carlos. do Botafogo para nada, como se ele não fosse um profissional. Ele é um cara que estuda. Obviamente, ele não vai assumir o comando durante 2025. Mas eu acho que a gente tem que prezar esse respeito de verdade mesmo. Ô, Vene, fala. Porque parece que não tem ninguém na beira do gramado do não, Botafogo, tem um entendeu? treinador. Quando a gente fala isso é porque ele é o interino, né? É. Sim, É o interino. sim. Não é o técnico que o Botafogo vai ter e nem tem que ter para 2025. Ainda mais com a quantidade de jogadores que o Botafogo tem de qualidade. O ponto é, inclusive, até uma notícia que saiu na ESPN, que o Rafa Benítez não quer vir para o futebol brasileiro. Ele seria a primeira opção do Botafogo e hoje o Botafogo vai acabar tendo que buscar outros nomes. E eu tenho Sabe o que certeza tá que o John... faltando? O bolo de cenoura. Ô, John, será que ele não levou o bolo de tem cenoura isso, pra né? ele? Pô, que tal o Renato Gaúcho no fogão? Seria uma boa, né? Lá, ele. Leva ele lá no Flamengo. Não, eu já Olha tive aqui. essa experiência. Olha aqui, deixa eu falar. Eu quero saber uma coisa, Venê. Ah. Danilo chegou e aí então o Flamengo desistiu da contratação do Vitão. Não desistiu da contratação do Vitão, mantém a proposta, inclusive para o jogador de 5 anos de contrato, mas é aquilo, o Flamengo não está desesperado, não vai aumentar a proposta nem diminuir. Se o Inter quiser fazer negócio, o Flamengo faz, se os empresários conseguirem a liberação, o Flamengo faz. Mas, Venê, se o Vitão não vier, o Flamengo vai atrás de um outro jogador para essa posição? Não, ou é Vitão ou não vem ninguém nessa primeira janela de transferência. Por quê? Porque o João Vitor, zagueiro, está se destacando demais nas atividades. E o Felipe Luiz entende que ele pode dar conta do recado nesse primeiro semestre. E aí, na próxima janela de Legal. transferência, o Flamengo pode tentar a contratação de um outro jogador para essa posição. Mas com a chegada do Danilo, o Flamengo e também a evolução do João Vitor, o Flamengo fica muito tranquilo em relação ao setor defensivo no primeiro semestre. E eu concordo com essa decisão, tá? Primeiro semestre, se a gente for parar e analisar, tem começo do Campeonato Brasileiro
começo talvez de Copa do Brasil, Campeonato Estadual, e o Flamengo tem um elenco à disposição para conseguir E dar Libertadores. conta. E tem o começo da Libertadores também. Mas eu acho que esse elenco hoje, no setor defensivo, dá conta do recado do primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, aí eu acho que tem que correr atrás, seja o Vitão ou não. E já estamos percebendo na última década que a segunda janela é mais importante que a primeira janela. Ô, Pedrosa, uma piada que só você vai entender. Talvez ele não chegou ainda, o Vitão, porque para jogar não pode aparecer tantas cuecas. Eu confesso que eu não entendi mesmo. É complicado. É o esquadrão da moda, velho. Olha aqui, ó. Procura depois, Vitão. Joga lá no Google. Vitão cuecas aparecendo. Você vai entender o que eu tô falando. Olha aqui, a gente vai ter o primeiro clássico do Campeonato Carioca hoje. O Botafogo recebe o Fluminense no estádio Nilson. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Como o próprio Vini Casagrande disse aí, né? O Flamengo corre contra o tempo aí para poder assinar o contrato que deve ser assinado na tarde dessa quarta-feira, né? Dia 29 de janeiro. E até sexta-feira aí, né? O Flamengo prazo oficial, de acordo com a CBF, para poder inscrever o jogador aí na Supercopa do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no regulamento, aqui, mais ou menos. Resumo aqui, né? Segundo o regulamento oficial da CBF, os clubes podem inscrever os jogadores na Supercopa do Brasil até sexta-feira, dia 31, né? Assim, o Flamengo terá que correr para regularizar o Danilo no boletim informativo diário, né? O famoso BID, e ter o atleta disputado desse torneio. Porém, é importante ressaltar que a condição do lateral será analisada pela técnica do Flamengo para decidir se o jogador vai ser relacionado ou não, né? Outro ponto importante aqui, né, é que o Danilo não entra em campo há mais de um mês, né? O Danilo está há um tempo afastado dos gramados, visto que não vinha sendo muito utilizado na Juventus pelo técnico italiano, né? Brasileiro / italiano, Thiago Motta aí, né? Assim, a última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 14 de dezembro. Então vai fazer um mês e praticamente um mês e meio mais ou menos sem entrar em campo, né? Quando atuou por 86 minutos de empate diante do Venezia, né? Então, após essa partida, o atleta chegou a viajar para mais 2 confrontos, mas não saiu do banco. Então, é aquilo. Vamos esperar, né? Vamos esperar, né? Então, o contrato vai ser até dezembro de 2026. E a contratação deve ser anunciada hoje após o anúncio. Após o jogador assinar o contrato, né, efetivamente. Né? Então, Danilo pode jogar de lateral, zagueiro e volante, como foi mencionado aí pelo Vene. Concordo que é um ótimo reforço. Sei que é um jogador que não vem no seu auge, obviamente. Estando no seu auge, se ele tivesse no seu auge, estaria na Europa ainda. Mas sim, tem muito ainda para agregar no Flamengo, né? Jogando em algumas posições, né? Podendo sim até quebrar um galho de lateral aí, né? Durante se o Varela ou o Wesley acabar se machucando ou estando suspenso, pode sim quebrar esse galho aí, né? Mas, obviamente, ele veio sim, a gente vem mencionando aqui no canal, né? Através dos nossos vídeos, ele veio contratado através de zagueiro, né? Para atuar como zagueiro. Então, até lá, se ele vai atuar como zagueiro ou não, fica a critério de Felipe Luiz, né? Mas eu, no momento, não mexeria na dupla de zaga, a dupla de Léos, né? Vem se destacando, vem jogando bem, principalmente o Léo Ortiz aqui. Acho que é o principal cara aí do sistema defensivo do Flamengo. Caso o Felipe Luiz quisesse colocar o Danilo de zagueiro, eu acho que tiraria o Léo Pereira e não o Léo Ortiz. É o principal zagueiro do elenco do Flamengo, na minha opinião, né? Então, deixa sua opinião aí. Danilo é um bom reforço ou não? Você relacionaria o jogador para a Supercopa do Brasil domingo? Deixe sua opinião, o seu comentário aqui embaixo. É isso aí, nação. E tamo junto. E vai lembrar que amanhã o Flamengo entra em campo diante do Sampaio Corrêa, né? A Supercopa do Brasil. E é aquilo, né? Time titular, time misto. Possivelmente deve ser time misto, né? O jogo de domingo, diante do Botafogo, é fora de casa, é bem longe do Rio de Janeiro. Então, só o período de viagem já é muito. Conta muito, né? Acho que a gente tempo de recuperação, quinta-feira jogar 9 horas da noite, 9h30, né? E o jogo ser domingo, então acho que possivelmente, na minha opinião, será time totalmente ou mistão, famoso
Então é isso aí, tamo junto e é nóis aí na Sul.